E aí, galerinha do 7º ano da Rede Municipal de Ensino aqui de Juazeiro, tudo bem? Olha, nós aqui, mais uma vez no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Como vocês já sabem, meu nome é Aurélio Marcos e vamos continuar aqui, pessoal, em especial do 7º ano. Vamos continuar aqui, gente, revisando, explanando e dando continuidade ao nosso conteúdo, ok? Então, se liga aqui com a gente. Revisando a aula passada, pessoal, para a gente compreender um pouquinho da aula passada, vamos tentar recapitular um dos pontos mais importantes que a gente focou aqui, que foi o quê? O feudalismo. Falamos da divisão da terra ao fim do século V, mostramos feudo, o sistema de divisão econômica e hierárquica da terra. Discutimos ainda, pessoal, as relações entre as pessoas e destas pessoas com a terra. Colocamos o seguinte, pessoal, que logo depois das invasões bárbaras, o Império Romano, que estava localizado ali no Ocidente, ele não conseguiu constituir uma concretude. Então, as pessoas que lá viviam começaram a migrar para a zona rural, ou seja, buscar um meio campal para a sobrevivência, um meio fugaz, um meio em que eles constituíssem famílias e não tivessem tanta pressão ou perseguições. Por isso, a gente diz que o sistema feudal ele tem uma base um pouco ruralizada, tem uma base bem voltada para o meio campal e, com isso, explicamos também, pessoal, a função de cada área feudal, não é isso? A quem serviam e quais eram as atribuições que eles tinham dentro do próprio sistema feudal aí, ok? Para hoje, pessoal, o que é que nós vamos trabalhar hoje? Vamos entender, pessoal, e eu questiono a vocês, parto por um questionamento aí a vocês. Quais os fatores contribuíram para a queda do sistema feudal da Europa? Será mesmo que tinha como ele se manter? Será, pessoal, que um sistema que durou quase 1000 anos, um sistema de apropriação e uso do maquinário da terra e do servo, do senhor, enquanto máquina de produção dentro de uma terra, será que 1000 anos não era o suficiente para se consolidar? Por que será que esse sistema aí, que é o sistema feudal, ele conseguiu ruir, ele foi pouco a pouco caindo aí? Aí nós temos algumas coisas aqui, Vários fatores contribuíram para a transformação social e comunitária daquela época. O crescimento demográfico observado na Europa a partir do século X modificou o modelo autossuficiente dos feudos entre os séculos XI e o século XIII. A população europeia mais que dobrou. O aumento das populações impulsionou o crescimento das lavouras e a dinamização das atividades comerciais. Claro, pessoal, a partir desse período aí do século X, o que é que a gente vai ter aí? Uma grande quantidade de pessoas migrando para o campo europeu, ou seja, o sistema feudal, com grande quantidade de pessoas morando, o que é que nós vamos ter aí? Uma massa que cresce, ou seja, que cresce de uma forma quase que em progressão geométrica e que de todas as formas, pessoal, a gente vai perceber que o sistema em si ele não conseguiu autossuficiência, ou seja, ele não conseguiu subsidiar toda uma grande população que morava nesse período aí. A diferença entre a capacidade de produzir alimentos e a demanda de consumo das pessoas comprometeu as atividades comerciais e a alimentação das pessoas e das populações. Se empobreceu bastante, a alimentação ficou bastante pobre. A falta de mão de obra disponível reforçou a rigidez anteriormente observada nas relações entre senhores e servos. Isso aí, pessoal, muita gente chegando e o sistema feudal começou a não dar conta do crescimento populacional. Com isso, se produzia pouco para se manter muito. Resultado, íamos ter sim uma situação de crise nessa situação aí, nesse universo feudal aí. Aí nós temos, pessoal, os riscos de epidemia se transformou em um grave fator de risco. A falta de higienização das vilas e comunidades lotadas de pessoas sem saneamento. Pessoal, olha que coisa aí que é bem perceptível e que parece um pouquinho com a realidade atual. Com esses feudos cheios e aglomerados de pessoas, nós começamos a perceber que não havia nessas vilas, nesses centros comunitários, uma espécie de higienização comunitária, ou seja, não havia saneamento básico, não havia forma de estar esgotando os resíduos que eram produzidos nas casas, nas comunidades. E tudo isso daí, claro, a gente percebe que vai trazer o quê? Vai atrair ratos, baratas, uma série de animais peçonhentos e principalmente animais, ou seja, certos animais que são transmissores de doença. Olha aí onde a gente começa, pessoal, a fazer uma reflexão do nosso mundo atual hoje, da nossa vida atual hoje aí,
uma das grandes infecções que foi adquirida nesse período aí, pessoal, que tanto a Europa quanto um pouco da Ásia e um pouco do norte ali da África viveram, foi a peste negra. Vamos aqui entender um pouquinho dela aqui, ó. A peste negra, também conhecida como peste bubônica, grande peste ou peste, foi a pandemia mais devastadora registrada na história humana, tendo resultado na morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia, que é na Europa e na Ásia, atingindo o pico na Europa entre os anos de 1347 a 1351, pessoal. Olha aí que situação devastadora que a gente vivenciou, ou seja, que a gente pode perceber, né, que a gente de toda forma percebeu o que aconteceu aí na Europa. Para vocês terem uma ideia, olha aqui, foca no mapa aqui comigo, ó. Vem aí toda essa área, tá vendo? Estão vendo aí, pessoal, aí em casa, ó, toda essa área preta aqui, pessoal, olha, que o professor está riscando, toda essa área aqui foi uma área que foi atingida pela peste negra, pela peste bubônica. Ou seja, aqui, gente, ó, o norte da África aqui, toda essa região aqui do mar Mediterrâneo, a Itália, essa parte aqui da península aqui, ibérica aqui, Espanha, Portugal, a parte aqui, pessoal, central da Ásia, toda ela, gente, foi atingida pela peste negra, que é o quê? Uma doença, ou seja, uma bactéria transmitida, pessoal, apenas pelo rato, ou seja, pelas pulgas do rato, que estava alastrando toda a Europa com relação a essa questão do pouco saneamento, da grande quantidade de infecção e principalmente da pouca higienização, fez com que se alastrasse uma pandemia nesse grau aí. Olha aqui agora o que eu fiz aqui, ó. Vamos analisar aqui agora, olha. Nós temos, pessoal, de um lado, médicos, e do outro lado, pessoal, também médicos. Agora, qual é o diferencial deles aqui? Esses aqui, pessoal, são os médicos modernos que a gente conhece hoje, não é isso? Usando a máscara de acrílico, uma máscara aérea aqui, todos os tubinhos de ensaio aqui, ó, jalecos, todo o material aqui para fazer a aferição cardíaca aqui do pessoal. Essa, pessoal, são imagens que a gente tem hoje, que a gente consegue visualizar rapidamente hoje, né? Isso é em todo lugar, tanto nas mídias quanto na TV. Já aqui, pessoal, é o mesmo perfil dos médicos, só que são médicos medievais. Eram essas aqui, pessoal, as máscaras que eram utilizadas no período aí da peste negra, que os médicos tinham acesso e iam às comunidades, entendeu? Aos centros de saúde. Era trajando essas máscaras que parecem mais bicos, pessoal. Ou seja, nesse período aqui da peste negra, ou seja, no período de fim do período feudal, a gente encontra esses médicos aqui, pessoal, estavam transitando, eles andavam nas comunidades, ou seja, principalmente nos grandes centros de população, mas não em busca tanto de encontrar cura ou de solucionar problema, mas, pessoal, no sentido de estar catalogando e registrando a quantidade de pessoas que estavam se infectando, na quantidade de pessoas que estavam morrendo e sendo infectadas pela peste negra nesse período feudal aí, ó. Desafio da aula de hoje. Bora lá, pessoal, pro desafio? Vamos lá, segue aqui comigo. A pandemia da peste negra foi combatida com vacinas e principalmente higienização e desinfecção de ratos na Europa, a partir dos anos de 1400. Hoje, em pleno século XXI, ou seja, hoje em pleno ano de 2020, as pessoas enfrentam uma nova pandemia, a do coronavírus, o Covid-19. Pergunto a vocês aí, vem aí comigo aí, ó. Quais são as medidas de prevenção que você e toda a sua família em sua casa estão tomando para combater o coronavírus? E aí, pessoal, em casa, coloca aí na área do aluno quais são as medidas que você e sua família estão tomando para estar combatendo aí a infecção do coronavírus, ok? E isso é tudo, pessoal, ok? Não deixa de estar, pessoal, curtindo aí o nosso canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Curte lá, pessoal, se inscreve, dá um like aí e não deixa de estar assistindo as nossas videoaulas.